Mas isso é o título? Aqui está então para elevar o nível do inferno. Catarina, bem-vinda mais uma vez. Elevar o nível e, no entanto, pus aqui um bocado de gloss na capa do livro. Não faz mal, os livros são para serem maltratados também. Não interessa como é que isso aconteceu. Desde não arranques páginas. Exato. Livro desta semana, Colecionador de Mundos. O Colecionador de Mundos. Ilia Troyanov. Um búlgaro que é mais ou menos alemão. Que é mais alemão que o búlgaro, vá? Não? Por aí. Que conta a história de um inglês que foi indiano, que foi árabe. Eu quero realçar que isto está de acordo com o acordo ortográfico, não é? É verdade. Não fomos nós que impusemos a queda do C. Não foi culpa nossa, é culpa do livro. O C caiu. Deles, o C caiu. Paz à sua alma. Sim, é sobre um senhor que viaja. Parece-me a mim. Sir Richard Burton, sim, uma personagem real. Uma personagem real que viveu entre, isto basta irmos aqui ver, 1821 e 1890. Portanto, é um senhor muito antigo. Verdade. Que existiu mesmo e que este autor fez uma pesquisa biográfica sobre a sua vida, muito intensiva, e faz uma espécie de biografia que não é uma biografia. No entanto, é assim uma coisa muito melhor do que uma biografia, verdade, no meu uma ficção entender. Muito bem feita, verdade. Porque não é só a questão da ficção, há quem diga que este livro é para conhecer e para retratar a vida do Richard Francis Burton, e na verdade é que quanto mais ele nos apresenta a figura, mais ela se torna misteriosa. Nunca chegamos a saber muita coisa sobre ele, não é? Na verdade. Quer dizer, ele dá-te os dados, não é? Ele fez isto, ele fez aquilo, ele escolhe 3 períodos muito concretos da vida dele e retrata-os com muitos pormenores, com vários relatos, com muitas vozes diferentes, e no entanto ele nunca te diz quem é que ele é. Que eu acho que é para nos dar aquela sensação de que, por mais que te contem a vida de alguém, tu nunca a conheces verdadeiramente. Sim, e ali o que é mais difícil perceber é de facto as motivações, não é? O que é que o leva a fazer as coisas. Não era um viajante exatamente convencional. Não era, ele era altura. Um oficial do exército britânico, e nós vamos vê-lo primeiro na Índia, onde ele foi numa missão muito concreta para treinar lá uns soldados, e depois acaba por se tornar um espião, por assim Começa dizer. a aprender outras línguas do Oriente. Muitas, que isso é uma coisa que ele faz muito. A linguagem está muito presente neste livro, né? Também é a personagem deste livro. Felizmente tem glossário, senão era um bocado complicado. Depois, na segunda parte, ele está no Médio Oriente, onde vai fazer aquela peregrinação até Meca, mascarado, não é bem mascarado porque ele mergulha mesmo na identidade do muçulmano. Ou seja, nas partes da narrativa em que é ele que está a falar, ele nunca se refere a ele próprio como Richard. Ele é o Sheikh Abdullah. Assume outra identidade e faz o percurso mesmo como um islamista. E depois a terceira parte é em África, que também já é assim com um espírito mais de descobridor. De fazer um mapa na prática. Fazer um mapa, que ele vai em Zanzibar e vai tentar chegar a uns lagos e fazer um mapa desse caminho. Isto é uma figura realmente da qual não se percebe muito bem a motivação, sabe-se que aprendeu muito, que se fez passar por muitas pessoas. Eu acho que... Mas que era quase assim uma espécie de conquista pessoal, não é? Fazer isso mais do que espiar para o Império Britânico ou qualquer coisa do género. Porque nós na primeira parte percebemos qual é a missão que lhe dão, e no entanto nunca percebemos exatamente até que ponto é que ele ultrapassou a fronteira de estar a cumprir um papel ou daquilo ter de facto entrado nele, porque ele mergulha tanto na cultura alheia. Chega a deixar-se aprisionar, inclusive a ser maltratado, em nome da persona que ele incorpora. E de sentir aquilo que o outro sente. Sendo que é curioso que um dos professores diz-lhe que jejuar não é o mesmo que passar fome, no sentido de que tu, quando estás a jejuar, sabes que um dia vais voltar a comer, quando estás a passar fome não sabes exatamente se vais poder voltar a comer. E o que ele está a tentar dizer com isso é que ele pode ser indiano enquanto opta por ser, mas tem sempre a escolha de não ser, portanto nunca será exatamente igual. Os próprios não têm a escolha de deixar de ser, portanto também. Muito bem, altamente recomendável, Colecionador de Mundos, do Ilia Troyanov. Eu gostei muito e acho que é sobretudo um livro sobre uma grande liberdade. A um dado momento acusam de, como não tem fé, não fica com má consciência e por isso é que consegue absorver também as outras culturas, mas eu acho que é sobretudo uma figura de grande liberdade e até narrativamente é um livro
muito interessante muito livre, e muito não é? livre. É Sim. muito solto. Sim, gostei mesmo muito. Por falar em jejuar, foi notícia esta semana a lista da Opus Dei, o index de livros proibidos, nomeadamente os livros portugueses proibidos. Nós ficámos muito encantados porque a Opus Dei, que é uma organização muito fofinha, pelos vistos proíbe 79 livros de autores portugueses. É verdade. Proibição máxima. Proibição máxima, ou seja, nós, claro que o Saramago, não é? Também o Essa de Queiroz, acho que até Fernando Pessoa, pobrezito. Agostina Bessa Luís, Virgílio Ferreira. Portanto, é absolutamente proibido alguém de fé ou queira ter fé uma pessoa ler de José fé, Saramago. uma pessoa séria de fé não pode ler José Saramago. Ou então não. Um homem deve ler de tudo, um pouco ou o que puder. Não se lhe exija mais do que tanto, vista a corteza das vidas e a prolixidade do mundo. Começará por aqueles títulos que a ninguém deveriam escapar, os livros de estudo, assim vulgarmente chamados, como se todos o não fossem. E esse catálogo será variável consoante a fonte do conhecimento aonde se vai beber e a autoridade que lhe vigia o caudal. Neste caso de Ricardo Reis, aluno que foi de jesuítas, podemos fazer uma ideia aproximada, mesmo sendo os nossos mestres tão diferentes, os de ontem e os de hoje. Depois virão as inclinações da mocidade, os autores de cabeceira, os apaixonamentos temporários, os Werther para o suicídio ou para fugir dele, as graves leituras da adultidade, chegando a uma certa altura da vida já todos, mais ou menos, lemos as mesmas coisas, embora o primeiro ponto de partida nunca venha a perder a sua influência, com aquela importantíssima e geral vantagem que têm os vivos, vivos por enquanto, de poderem ler o que outros, por antes de tempo mortos, não chegaram a conhecer. Para dar só um exemplo, aí temos o Alberto Caeiro, coitado, que tendo morrido em 1915, não leu o Nome de Guerra, Deus saberá a falta que lhe fez, e a Fernando Pessoa, e a Ricardo Reis, que também já não será deste mundo quando o Almada Negreiros publicar a sua história. Bem, afinal temos um homem de Deus que não tem medo de ficar impuro. Tenho ideia que aquilo era um livro do Saramago. É capaz de ser, é. Mas pronto, vá. Agora, o que eles não podem mesmo ler, não podem, é Essa de Queiroz. Pois é, essa de Queiroz é que não podem, sobretudo livros onde tem o incesto. Exatamente. Assim. É que não podem mesmo ler. É que nem lhes tocam. Não. Carlos ia formar-se em medicina e, como dizia o Dr. Trigueiros, houvera sempre naquele menino realmente uma vocação para Esculápio. A vocação revelara-se bruscamente um dia que ele descobriu no sótão, entre rumas de velhos alfarrábios, um rolo manchado e antiquado de estampas anatómicas. Tinha passado dias a recortá-las, pregando pelas paredes do quarto fígados, liaças de intestinos, cabeças de perfil com recheio à mostra. Uma noite mesmo rompera pela sala em triunfo, a mostrar às silveiras, ao Eusébio, a pavorosa litografia de um feto de 6 meses no útero materno. Dona Ana recuou com um grito, colocando o leque à face. O doutor delegado, escarlate também, arrebatou prudentemente Eusébiozinho para entre os joelhos, tapou-lhe a face com a mão. Mas o que escandalizou mais as senhoras foi a indulgência de Afonso. Então que tem? Dizia ele sorrindo. Que tem, senhor Afonso da Maia? Exclamou Dona Ana. São indecências. Não há nada indecente na natureza, minha rica senhora. Indecente é a ignorância. Deixe lá o rapaz. Tem curiosidade de saberes como é esta pobre máquina por dentro, não há nada mais louvável. Pronto,
isto... Pronto, temos um homem de Deus que não tem medo de pecar provar lendo. Que mesmo dentro destas coisas há gente de grande e de grande pensamento e que percebem que a literatura é uma outra coisa. É uma outra coisa. Nós também vamos tentar perceber como é a literatura do Ricardo Adolfo, Maria dos Canos Cerrados. Parece-me bastante um título bastante religioso, elucidativo e religioso para a próxima semana. Portanto, Catarina... E vamos falar com ele. E vamos falar com o próprio. Isto é uma rubrica de grande qualidade. Mas vamos falar com ele. Despedimos com o nosso mote, em vez de terem estado a ver isto. Podiam ter estado a ler um livro. Até para